Olá, pessoal, mais uma vez eu tô aqui, sou a professora Cíntia e vou falar hoje para vocês fazer uma introdução aí à macroeconomia, né? Eu particularmente gosto mais da macroeconomia, justamente porque traz questões relacionadas aí ao nosso dia a dia, a discussão sobre políticas. Eu acho que é bem mais bacana se discutir a questão da macroeconomia, tá? Bom, então, para definir a macroeconomia, né, vou pegar aqui o pincelzinho. Então, ela é a parte da economia que estuda, né, como um todo, analisando a determinação e o comportamento de grandes agregados, né? Então, por exemplo, a renda, produto nacional, nível geral de preços, emprego, desemprego, crescimento e desenvolvimento econômico. Então, são temas muito mais abrangentes e muitas vezes se correlaciona com a própria globalização, com o próprio ambiente em que nós estamos vivendo, né? Então a gente vai começar a falar um pouquinho hoje sobre inflação, falar um pouco sobre emprego e desemprego, né? Aí nas próximas aulas falaremos um pouquinho mais sobre crescimento e desenvolvimento econômico, né? A diferença existente. Então, são os temas aí que nós vamos abordar dentro da macroeconomia. Bom, o objetivo da macroeconomia, né, quando eu falo para os alunos que quando o presidente da República ele assume, né, ele tem 4 objetivos principais. O primeiro é conferir a estabilidade de preços, por isso que nós vamos falar sobre inflação hoje, né? O segundo é gerar alto nível de emprego, e aí a gente também vai discutir um pouquinho a respeito de gerar aí do emprego. E a distribuição de renda socialmente justa, né, para que leve aí a um melhor desenvolvimento econômico, né, uma melhora da qualidade de vida. E ainda, né, promover o crescimento econômico. Então, que aí a gente mensura a partir do PIB, tá? Então, a gente vai começar hoje falando um pouquinho sobre a estabilidade de preços e o alto nível de emprego, e na próxima aula nós falaremos um pouquinho mais sobre distribuição de renda, né, o desenvolvimento econômico e o crescimento econômico. Falaremos aí um pouquinho sobre as diferenças existentes entre eles, tá bom? Bom, como nós vamos falar sobre inflação, eu quero deixar aí registrado, né? A gente optou por colocar alguns slides falando sobre moeda, porque na verdade nós vamos falar um pouquinho sobre preços, né? E os preços eles são estabelecidos em moeda. Então a moeda que nós utilizamos hoje é o real, né? Então essa moeda ela existe, né? Desde julho de 94, acho que vocês não tinham nem nascido, acho que com certeza, né? Então vocês viveram na era real, mas eu não, né? Eu acabei vivendo, aí eu vi um pouquinho aí do cruzeiro e de outras moedas, né? Justamente para contornar aí o problema da inflação que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Quais são as funções da moeda, né? Então é um instrumento de troca. Então, como a gente falou, né, que existe o preço, né? Como eu falei, né? Então o preço está até aqui embaixo. Então o preço ele é estabelecido em moeda para dar o valor para aquilo que está sendo comercializado. E a troca, né? Ela se dá por meio da moeda, né? As negociações entre os consumidores e os vendedores, né? É um denominador comum monetário que possibilita que sejam expressos em unidades monetárias. Então, para a gente poder fazer um comparativo, né? Então, é a partir de moeda que eu acabo comparando se é mais caro, se é mais barato, aquilo que vocês vão fazer no trabalho de preços ou já fizeram, né? É uma reserva de valor, então ela serve para acumular riquezas. Então a gente fala, o homem mais rico do mundo, ou Bill Gates, quanto que ele juntou, né? Então, em moeda, né? Então, só que no caso é dólar, né? Então, a gente tem o uso aí da moeda também para o acúmulo de riqueza. E também se estabelece padrão, né, ou padrões para pagamentos futuros, se estabelece moeda, ou seja, contratos que são feitos, negociações de aluguel, enfim, né, são as formas, são as funções aí da moeda.
Quais são os tipos de moeda existentes? Basicamente, existem 3 tipos de moeda. A moeda metálica, aquela chatinha que a gente não gosta de pegar, né? Porque é aquelas moedinhas que ficam caindo da carteira, põe no bolso e cai. Mas, infelizmente, está acabando isso, eu já vou contar um pouquinho mais, né? O papel moeda também está sendo, que é o dinheiro propriamente dito, que está sendo substituído então pelo cartão, também vou falar um pouquinho. A moeda escritural ou bancária, que são aquelas transferências que acontecem via banco, né? E por conta dessa moeda escritural, muitas negociações foram permitidas a serem realizadas. Então, com a moeda hoje está difícil, escritural, né? Permitiu com que houvesse um melhor desenvolvimento aí dos negócios, né? Porque agiliza o processo, as transferências, isso faz com que facilite bastante, tá? E aí também dentro da moeda, apesar de não ser aí considerada legal, mas é o cheque, né? Muitos lugares já não aceitam mais cheques, mas existem outros que acabam só aceitando cheque porque eles não querem receber o dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito e o cartão de débito, né? Porque para você receber com os cartões precisa ser pago uma taxa, né? E aí muitos lugares não querem pagar essa taxa porque realmente é cara, né? Assim, 3 pontos por cento, se for no crédito é quase 5%, então são taxas aí que poderiam ser até negociadas, tá? Então, por isso, muitos lugares não aceitam, mas em compensação, outros, né, acabam perdendo venda pelo fato de não aceitar cartões, nem de crédito, nem de débito. Então, isso acaba fazendo com que haja perda das vendas, porque muitas vezes a gente acaba nem andando com dinheiro físico, simplesmente com dinheiro de plástico, né? Com cartãozinho. Certo? Bom, e agora vamos começar a falar sobre a inflação. Então, inflação, né, é o aumento generalizado de preços. Então, aqui, ó, gente, eu coloquei definida como aumento contínuo e generalizado no índice de preços. Então, não é só aquele momento em que houve um aumento, houve um problema das chuvas e aumentou o preço do tomate. Naquele mês aumentou o preço do tomate. Não é só isso, né? É quando o preço do tomate aumentou hoje, né? Então, em março, depois a gente vai avaliar em abril, em maio. Então, por um bom tempo, vem sendo verificado aí o aumento generalizado de preços. E não é para um único item, né? São para vários itens. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre os índices de preços para vocês entenderem quais os itens que são levados em consideração. Da mesma forma como a gente tem o tema inflação, a gente tem o tema, né, deflação. A deflação é aí a queda, né, generalizada dos preços. Não sei, com essa crise que está acontecendo em relação ao coronavírus, se a gente vai ter aí uma deflação, né? Já estava acontecendo, mas eu acredito que possa haver aí uma negociação para que não haja muito aumento de preços, justamente porque a gente está com problemas dos empresários terem que fechar, né, muitos lugares, então ficar 15 dias fechado, então está tendo muita pressão, né, por parte disso. Então acho que vai ter uma interferência do nosso estado, né, do governo federal, para que não haja um aumento dos itens, né? Bom, qual é a origem da inflação, né? Então, a inflação ela pode vir por conta de monopólio e de oligopólio. Então, apesar do monopólio não existir legalmente, mas a gente sabe que existem itens, né, bens ou serviços que são aí quase monopólio, né? Então, eles podem elevar o preço sem nenhum problema. Abertura da economia ao comércio exterior. Então, se tiver aí mais produtos importados, né, gera um impacto sobre os preços dos nossos produtos. Então, isso pode fazer com que leve aí os preços dos produtos.
E a estrutura das organizações trabalhistas, principalmente os sindicatos, né? Então, os sindicatos, eles negociam a questão dos ajustes de salários. Então, toda vez que tem um aumento do salário, existe aí uma pressão sobre os preços dos produtos, já que existe um maior poder de compra, então acaba tendo uma pressão sobre os preços. Bom, e quais são os efeitos da inflação? Então, diminuição do poder aquisitivo dos assalariados e orçamentos reduzidos, então a gente tem uma diminuição do poder de compra, porque se os preços começam a se elevar e a minha renda não aumenta na mesma proporção, né, então isso acaba realmente diminuindo o meu poder de compra, né? A excessiva administração do dinheiro, então a gente tem que administrar para poder fazer as compras, e eu gosto de contar, né? Depois vocês perguntem para os pais de vocês, para os avós, né? Pergunta tudo, não presencialmente, tudo via WhatsApp ou liga, para a gente não ter o contato, né? Enfim, se a vovó morar em casa fica mais fácil. Mas como que era antigamente, né? Quando na década de 80, antes do Plano Real, nós tínhamos uma inflação muito elevada, né? Era muito alta, então os preços dos produtos, né? Eu falo que, vamos supor, né? Eu tenho uma caneta, e aí a caneta eu comprava de manhã, na época não era real, mas eu comprava por R$ 2 uma caneta. Aí chegava à noite, essa mesma caneta já estava quase 8, né? Então, era uma desvalorização muito grande aí desse valor, né? Desse tipo de bem, desse tipo de produto. Então, por conta disso, então tinha que ter realmente essa excessiva administração de dinheiro. Imagina, né? Eu não lembro como população economicamente ativa, eu não era, né? Mas eu lembro que eu acompanhava meus pais, eu ia fazer compras junto com a minha mãe, né? Compra de alimentos, enfim, no supermercado. Então eu lembro que meu pai recebia e aí a gente ia fazer compra, né? Então, por isso que eu falo da administração do dinheiro, porque o salário que meu pai recebia naquele dia era possível para ele comprar uma determinada quantidade de produtos. Se a gente deixasse para amanhã, já ia diminuir esse poder de compra, né? Porque os preços aumentavam, não posso nem falar diariamente, né? Era várias vezes no mesmo dia. E por isso que aí se tinha, né, uma remarcação constante dos preços. E antigamente os preços dos produtos eram em etiquetas, né? Então, existia aí a constante remarcação dos preços, né? E aí, por fim, a elevação do preço do produto nacional. É uma outra questão, um outro efeito que as taxas de inflação provocam aí problemas, né, que a inflação provoca na atualidade. Bom, aí falando um pouquinho sobre os índices, né? Então, a inflação, ela é medida em função dos índices, né? Então, aqui a gente tem os índices de preços e quem mede esses índices de preços? Aí a gente tem as organizações, então a gente tem o IBGE, a gente tem a Faculdade Getúlio Vargas, a FIPE, que é atrelada aí à USP, e o DIEESE, né? Que é o índice de custo de vida do DIEESE. Então, são locais, são instituições governamentais, são instituições tanto municipal, estadual, quanto federal, que fazem essa coleta de preços, né? E aí são criados vários índices, né? Então, eu vou pegar aqui como exemplo o do IBGE, que a gente tem o IPCA e o INPC aqui, né? Mas a gente tem os índices da GV, os índices da FIPE e os índices do DIEESE, bom? Bom, o IPCA, então, ele é o índice mais conhecido e utilizado aí pelo governo federal. Então, quando se fala que aumentou o índice, a inflação, normalmente se usa o IPCA, né, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E como é que se cria, então, esse índice, né? Existem vários setores da economia que se avalia, né? São definidos aí tantos mil itens, então 240 mil itens que são definidos, né?
em várias regiões do país, né? No caso, a gente está falando do IPCA, que é o do IBGE, então ele tem uma abrangência aí federal, né? E aí, o que é importante a gente saber? Né? Que desses índices, eles são construídos, então, os itens que vão fazer parte da cesta, né, de cada um desses índices, corresponde às famílias que recebem, no caso do IPCA, de 1 a 40 salários mínimos. Né? Então, significa que a cesta dessas, os produtos que vão ser avaliados, né, que vão ser coletados aí os preços, eles fazem parte de uma cesta de quem tem, das famílias que recebem 1 a 40 salários mínimos. Então, tem uma amplitude, né, muito grande de itens que fazem parte dessa cesta. Por isso que é um dos mais aí utilizados. Então, qual é os setores? Então, eu trouxe essa figura, né, esse quadro, para mostrar. Então, avalia-se o preço dos transportes, alimentação e bebidas, habitação. Então, por exemplo, transporte, combustível, passagem de ônibus, passagem de trem, alimentação e bebidas, alimentos, arroz, feijão, bebidas de maneira geral, habitação, aluguel, enfim, né? Vários itens que correspondem a grandes grupos. Então, saúde e cuidados pessoais, então plano de saúde, medicamentos, despesas pessoais, comunicação, educação, vestuário, artigos de residência, enfim, são esses os itens, os grandes subgrupos, e desses grandes subgrupos, aí se tem mais de 240 mil itens que fazem parte desses grandes grupos, e aí se avalia qual houve mais um aumento ou não. Né? E aqui é só para falar quais desses 240 mil itens, qual que tem o maior peso. Né? Então, por exemplo, no item transporte, se tem aí o maior peso sobre o índice, né? Sobre o IPCA. Bom, aí aqui é só um exemplo para mostrar como é que está a nossa inflação, né? Então, se a gente pegar, eu vou fazer um comparativo, por exemplo, eu vou pegar dezembro de 2019, janeiro e fevereiro, né? Então, em dezembro, é natural que há esse aumento, né? Justamente porque nós temos aumento de vestuário, de itens, né? De passagens aéreas, enfim, a gente tem um aumento geral justamente porque tem muita gente querendo viajar, tem muita gente comprando presentes, enfim. Então, a gente realmente percebe um aumento generalizado aí de preços, né? Então, ficou 1,05. E só para lembrar, né, foi nessa época que nós tivemos o aumento do preço das carnes, que nós comentamos nas outras aulas, né, nas aulas anteriores, né? Aí chegou em janeiro, caiu, e aí chegou em fevereiro, caiu mais ainda. Então, agora a gente vai começar a visualizar como é que tem sido, né, os preços nos próximos meses. Então, a gente consegue ter uma análise, né, geral de que a inflação está caindo, né, comparado aos períodos, né, aos meses anteriores, então dezembro e janeiro, a nossa inflação caiu, ou seja, o preço, né, dos produtos, daqueles itens, né, que foram, que constituem aí o IPCA, está caindo. E aí a gente tem o INPC, ele também é do IBGE, né, que é o segundo que a gente tem aí do IBGE, também são várias regiões do país que são aí utilizados como referência, né, só que os itens que fazem parte do INPC correspondem às famílias, né, que ganham de 1 a 5 salários mínimos. Então, ele tem ele não é tão amplo, né? Ele tem uma quantidade de itens que acaba sendo restrito. Então, o que uma família que recebe de 1 a 5 salários mínimos poderia comprar, né? Quais esses itens? Então, a cesta dessa família, ela é menor. Então, ele é um índice também calculado, né? Mas é para dizer assim, bom, como é que é a inflação nas pessoas que são mais pobres, né? Ela tem essa ideia. E aí um exemplo, né, do INPC aqui nesse gráfico comparativo de 2019 com 2020. Então, nota, gente, então novembro, dezembro,
assim, apesar de que os itens são diferentes, mas basicamente a gente tem aí uma semelhança do comportamento, né? Entre, claro que não vai ser exatamente igual, mas assim, se tem um comportamento um pouco semelhante, tá? Então, houve aí uma inflação de 1,22 em dezembro de 2019 e agora em 2020, que é esse que está em vermelhinho, né? A gente percebe que em fevereiro ficou 0,17, então os preços estão se elevando um pouquinho só. Aí a gente tem, por exemplo, o da GV, né? É um outro exemplo. Aí o da GV, assim, precisa decorar, gente? Não precisa decorar. É só para vocês entenderem, né? Como é que funciona o cálculo desses índices que são apresentados aí na televisão, né? Então, da GV, a cesta compreende a quantidade de produtos comprados aí por famílias que recebem de 1 a 33 salários mínimos, né? Então, quer dizer, uma cesta um pouquinho mais ampla do que o INPC, mas menor do que o IPCA, tá? Aí a gente tem o IPC da FIP, que aí está vinculada à USP. Então, os itens correspondem a famílias que recebem de 1 a 20 salários mínimos, então é um pouquinho menor do que o da FIP, não, o da GV, né? O IPCA também, nem se fala, então é um pouquinho menor. Enfim, e tem uma amplitude municipal, então a gente acaba verificando como é que os preços estão aqui no município de São Paulo. Aí aqui é só um exemplo, então aqui de 2019, né? Aí pegamos o mês aqui de dezembro, então para o item habitação, alimentação, transporte, os mesmos itens, né, do IPCA que eu mostrei para vocês, e aí mostrou que aumentou 0,94, né? Então, por que tem essa diferença? Porque os itens são diferentes, então a gente está falando de uma família que recebe de 1 a 20 salários mínimos. E aí em janeiro ficou 0,29, né? Então mês mais ou menos semelhante ao que nós também comentamos nos outros índices. Então, gente, esses índices, eles servem para a gente poder analisar, né, e saber se os preços das coisas, de maneira geral, estão aumentando. E, por fim, a gente tem um índice de custo de vida, que é do DIEESE, né, uma abrangência municipal, né, aqui em São Paulo, e corresponde aí os itens, né, que fazem parte da cesta das famílias que recebem de 1 a 30 salários mínimos. Aí aqui a gente tem um exemplo, né, então o índice de custo de vida em janeiro foi 0,64, então um pouquinho maior do que todos os outros, né, já apresentados, então tem aí essa diferença. Lá no site do DIEESE, se vocês consultarem, a gente consegue buscar, né, essa informação do índice de custo de vida. Então, aqui é de janeiro de 2020, também se diferencia por setores, então item alimentação, educação, saúde, né, transporte. Então, na verdade, gente, se vocês pegarem o documento, né, a gente consegue entender um pouquinho por que tem esse aumento de preços. Então, se a gente pegar o item alimentação, então aumentou o preço dos produtos, né, dos alimentos de maneira geral. Educação, as mensalidades, os materiais de escolares, né? Então, caderno, lápis, borracha. Saúde, reajuste dos planos de saúde, transporte, as passagens, como houve o aumento. Então, quer dizer, reflete esse aumento de preços de maneira geral. Só que aí, fazendo a somatória, né, e divisão, a gente tem um índice geral de 0,64. Bom, e agora, então, falar um pouquinho sobre emprego e desemprego, né? Então, que seria a importante dentre as políticas, né, da macroeconomia, a importância de se manter o emprego. Um dos índices que a gente mensura, né, é a PNAD, também feita pelo IBGE, né? Então, investiga aí vários domicílios em vários locais, né? Então, a gente precisa decorar tudo isso, claro que não, né? Para a prova, enfim, não precisa decorar, mas é para vocês entenderem a amplitude da pesquisa. Então, ela é nível federal.
E aí eu trouxe alguns dados atuais, né, mostrando que a taxa média de desemprego caiu, né, pelo segundo ano seguido. Então significa que existe aí uma melhora da qualidade, né, de vida aí das pessoas. Não de vida, a gente não consegue mensurar de vida, mas a gente consegue entender. Se está diminuindo o desemprego, significa que mais gente sendo contratada e, consequentemente, mais pessoas com renda, então mais fácil para a economia girar, para a economia crescer. Então é importante isso para o país, né? 12,6 milhões ainda de pessoas estão desempregadas, né? Isso daí corresponde a 11,9%. Então, assim, por mais que houve uma queda, né, da taxa de desemprego, ainda o seu valor é muito alto. Então, imagina, a gente tem aí 12 milhões e meio aí de pessoas que estão desempregadas. Então, são pessoas que não conseguem aí arrumar um emprego. E aí, esse dado que me chamou a atenção, né, que a informalidade atingiu 41,1% da força de trabalho. Isso corresponde a 38,4 milhões de pessoas. Então, qual que é o grande problema da informalidade? A questão de direitos trabalhistas, né? A questão da informalidade. Pensem que hoje, pessoal, né, nessa época que a gente está vivendo, as pessoas que trabalham de forma informal, elas vão ter renda como? Ninguém está indo nas ruas, né? Então imagina, né? Como é que tem que se virar? Como é que ela consegue receber o seu salário, né? Então, como é ruim a informalidade. E uma outra questão sobre a informalidade é que essa pessoa não paga imposto. Então, ela não gera renda para o país, né? Ela gera mais gastos, mas não gera renda para o país. Então, esse é o problema da informalidade. Aqui eu só trouxe, né, do nosso governo atual, não falando bem ou mal do governo, mas falando assim da preocupação, né, e justamente nessa questão de emprego, como eu falei para vocês, né, o presidente da República, ele tem que incentivar o emprego da população, para elas terem renda para poder contribuir com o país. E aí, o que ele fez? Né? Ele criou o programa Verde e Amarelo para se incentivar o emprego. Então, pensando aí em reformas trabalhistas, nas negociações entre empregadores e empregado. Né? Então, eu deixei aí um vídeo para vocês assistirem, eu peguei esse vídeo do UOL, né, do site UOL, que eu achei interessante, eu estava olhando hoje, acabei achando interessante e queria compartilhar com vocês, para vocês terem uma ideia que tipo de negociação são feitas, quais negociações são feitas, né? Então, a questão de trabalho de domingo, a questão de contratar pessoas que são deficientes, então, quer dizer, incentivando aí os empregadores a contratar as pessoas, né? Não para trabalhar de forma informal, mas para realmente contratar. E só mais um detalhe que eu gosto também de comentar é o seguinte, né? Falando sobre emprego e desemprego e relacionando aí com a inflação. É importante a gente considerar, né, períodos em que a gente não tem muita inflação, há uma tendência a gerar um certo desemprego, né? Uma certa perda de emprego, né? Justamente porque a inflação, né, os economistas eles falam que a inflação anual, né, não aquela por mês, como eu mostrei para vocês, mas anual eu vou somando. Então, no mês de janeiro foi 1,29, no mês de fevereiro foi 0,56%. Então, a gente vai somando, né? E aí os economistas eles sugerem que não ultrapasse os dois dígitos, né, os 10%. Então, 9% alguma coisa. Então, essa é a meta. Então, todo começo de ano se fala sobre a meta de inflação, né? Então, a meta de inflação hoje em dia está em torno de 4%. Por que existe uma meta de inflação se a gente pensar, bom, a inflação ela não é uma coisa legal, justo porque ela vai medir esse aumento generalizado de preços. Então, quer dizer, a gente está perdendo o poder de compra. Mas, ao mesmo tempo, é importante para manter o emprego. Por quê? Quando se tem inflação, se gira a economia. Esse aumento de preços, que não são preços abusivos, então, se eu tenho, como eu expliquei para vocês, uma caneta de R$2, aí o mês que vem eu compro por R$2,10. Esse aumento
faz com que gere que os fornecedores, né, consigam trabalhar em produzir mais canetas, né, porque não gera um impacto sobre a compra. Né? Então, de R$2 para R$2,10 não vai gerar um impacto tão abusivo sobre a compra. Né? Os consumidores acabam acabam comprando, né? Continua essa compra, mas é importante para a economia, né? Para a economia girar, para a economia ter esse dinheiro, para que os produtores possam produzir e cada vez que se produz, mais empregos são gerados, né? Então, esse problema, né, que pode acontecer quando não se tem aí índices tão altos da inflação. Quer dizer, não pode ser muito alto, como aconteceu na década de 80, então pode aí perguntar para os seus pais, mas também a gente não quer que seja tão baixo, justamente para a economia poder girar, né? Para poder garantir principalmente emprego. Bom, pessoal, é isso, né? Aqui eu coloquei alguns sites de busca, né, para vocês terem acesso. Bom, a partir dessa aula, né, eu e a professora Vanessa, nós vamos dividir, vocês já estão divididos em grupos, mas a gente vai dividir vocês para a apresentação dos vídeos. Lembra, né, que vocês têm aí a apresentação dos vídeos e todos eles estão relacionados aí à macroeconomia. Então, nós vamos passar aí um comunicado para vocês, mostrando, né, quais os vídeos que a data, né, que vocês deverão postar, como vocês deverão postar esses vídeos, porque aí vale nota, né, vale aquele meio pontinho na nota processual de vocês, tá? Então, a gente vai dividir os grupos, a gente vai dividir, já que a gente tem os grupos, vamos dividir os temas e datas de entrega, e como vocês vão postar esses vídeos, né? A gente até pensou, eu e a Vanessa, nós pensamos em vocês enviarem o link e aí a gente disponibiliza para toda a turma assistir, tá bom? Mas por enquanto é isso, tá? Beijo, até a próxima.